Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da AMM, dou as boas-vindas a todos nesta conferência. Convidamos a ocuparem os seus lugares no auditório e, ao fazê-lo, por gentileza, que mantenham aparelhos celulares, bem como qualquer aparelho eletrônico que emita ruído sonoro desligado ou no sistema de chamada silenciosa. Pela atenção ao nosso pedido, antecipadamente, o nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, essa conferência tem por tema Pesquisa Eleitoral, Importância e Aplicação nas Eleições Municipais. E para apresentá-la, convidamos o colunista dos jornais Estado de Minas e Correio Brasiliense, sociólogo, senhor presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra. Para participarem desta conferência, convidamos o senhor presidente da AMM, prefeito de São Gonçalo do Pará, Ângelo Roncalli. E o senhor prefeito de Cataguases, William Lobo de Almeida. Inicialmente, proferindo as boas-vindas a todos e ao conferencista dessa manhã, ouviremos o senhor presidente da AMM, prefeito de São Gonçalo do Pará, Ângelo Roncalli. Bom dia a todos, todas. Cumprimentar aqui os prefeitos, vereadores, demais agentes públicos, estudantes, pessoas ligadas à gestão pública e ao meio político. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que nós abrimos, nesse momento, o segundo dia do 29º Congresso Mineiro dos Municípios. E hoje, iniciando os trabalhos, nós estamos recebendo aqui o nosso conterrâneo, mineiro, Marcos Coimbra, que tem uma vasta experiência pública, de analista político, trabalha muito aí com as pesquisas eleitorais, com os números, irá nos brindar aí com certeza com a grande explanação sobre esse tema. Marcos, nós já lhe agradecemos, eu particularmente sou leitor assíduo das suas colunas no Estado de Minas, acompanho sistematicamente as suas análises e realmente conversando aqui com o prefeito William de Cataguases, que é nosso diretor e nos dá a honra de participar conosco aqui na abertura desses trabalhos. A política se faz a longo prazo, com ações bem planejadas, e tudo isso tem interferência em resultados eleitorais. Então, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Já passo aqui a palavra diretamente para Vossa Excelência para iniciar e proferir a sua palestra. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Muito bom dia a todos. Muito obrigado. Queria começar agradecendo a AMM e a organização do evento pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu já participei mais de uma vez de encontros da AMM e tenho muita satisfação sempre de participar deles. A AMM é uma das principais organizações do municipalismo brasileiro. Já tem uma longa história de atuação em favor dos municípios de Minas Gerais e é um exemplo para todo o país. Portanto, é com muita honra que eu participo outra vez deste encontro. Eu vou fazer uma apresentação para vocês baseado no que eu, ao longo dos anos, percebi que são não vou dizer que são as únicas, e talvez nem sempre as principais perguntas a respeito de pesquisas eleitorais. Mas são algumas que eu acho que são importantes, que aparecem com frequência e que nem sempre elas são tratadas de maneira mais sistemática. Então, é esse o tema da palestra que eu vou fazer para vocês. O seu título é
20 perguntas a respeito das pesquisas eleitorais que nem sempre são respondidas. Eu vou fazer uma apresentação das perguntas e vou dar uma primeira resposta a todas. Espero gastar nisso, se eu gastar em média 3 minutos respondendo cada pergunta, dá 1 hora. E é o que eu imagino que eu vou gastar nessa apresentação. E a minha ideia era voltar depois a cada uma delas e qualquer dúvida que vocês tenham sobre as perguntas que eu não tenha respondido ou tenha respondido de maneira insuficiente ou da qual vocês discordem, aí nós voltaríamos a cada uma das perguntas. Essa é a ideia e eu imagino que nós podemos fazer uma primeira parte em que vocês vão ter que me ouvir e uma segunda parte em que todos podem participar. Bom, quais são essas 20 perguntas? Eu queria antes dizer que eu não as coloquei em ordem de importância. Não é que a primeira pergunta seja a mais importante. Talvez seja a que eu ouço mais e que gostaria que a gente começasse por ela, mas podemos, na verdade, começar por qualquer uma delas. Não existe uma ordem de importância nas perguntas, não existe uma hierarquia nelas, como vocês vão ver. Quais são as perguntas que eu pretendo responder aqui para vocês? Que tipo de pesquisa que existe? Quais são as pesquisas que a gente pode usar no processo eleitoral? Para que servem as pesquisas nas eleições? É possível saber o que pensa a população inteira de uma cidade, de um estado ou de um país, ouvindo poucas pessoas? As pesquisas acertam sempre? O que são pesquisas qualitativas? Elas ajudam? Muitas vezes nós ouvimos falar de pesquisa qualitativa e nem todo mundo sabe o que é. E eu pretendo responder a isso de maneira rápida. O que são pesquisas contínuas, que estão sendo cada vez mais utilizadas nas grandes campanhas políticas? Quando que se faz pesquisa? A pesquisa com amostra maior é mais confiável do que a que tem uma amostra menor? Quanto que custa fazer pesquisa? Quanto que se deve gastar com pesquisa em uma campanha? A divulgação de pesquisa eleitoral devia ser limitada? Elas determinam o resultado de uma eleição? Elas influenciam as eleições? Os institutos que atuam no Brasil são confiáveis? Os maiores são mais confiáveis que os menores? O instituto que faz pesquisa para divulgação deveria ser proibido de trabalhar nas campanhas? A legislação a respeito da divulgação foi um avanço? Os políticos sabem usar as pesquisas? A tecnologia de pesquisa está mudando? O uso de pesquisa nas campanhas tende a aumentar ou já chegou num bom tamanho, já chegou aonde tinha que chegar? Essas são as perguntas que eu pretendo responder e, como eu disse, não pretendo gastar muito tempo com nenhuma das respostas, permitindo que mais adiante nós possamos voltar àquelas que vocês têm algum interesse. Que tipo de pesquisa que existe? Existem pesquisas diferentes para perguntas diferentes que nós fazemos em todas as situações da vida, seja na política, seja na administração, seja no mercado, no marketing privado, seja na audiência, em qualquer área em que se faz pesquisa, existem perguntas diferentes e para cada tipo de pergunta existe uma técnica diferente. Fundamentalmente existem 2 tipos de pesquisa, quantitativa e qualitativa. Quantitativa é uma pesquisa feita para responder fundamentalmente 3 tipos de pergunta.
quantos são? Onde estão? E quem são aqueles cuja opinião nos interessa? Quantas pessoas pretendem votar em fulano e não em Beltrano? Quantas pessoas aprovam ou desaprovam a eleição? Essa é uma pergunta típica de pesquisa quantitativa. Onde que estão? Estão no centro da cidade, estão no bairro, estão na zona rural, estão na zona da mata, estão no norte do estado, estão no Triângulo Mineiro. Onde? Isso é uma pergunta de pesquisa quantitativa. E quem são? São jovens ou velhos? São mulheres ou são homens? São ricos ou são pobres? São analfabetos ou são estudantes universitários? Então, perfil, localização e proporção. Essas são as perguntas típicas de pesquisa quantitativa. Toda vez que a gente quiser responder a essas perguntas, a resposta vem de pesquisa quantitativa. E o que é pesquisa qualitativa? É pesquisa feita para responder outro tipo de pergunta. Como? Por quê? Se você sabe quantos, sabe onde e sabe quem são, não necessariamente você sabe como que é o sentimento. É mais intenso, é mais forte, é mais pessimista ou mais otimista. E por quê? Por que que o governante está sendo mal avaliado? Por que que o candidato A está na frente do B? Que razão que explica aquele resultado da pesquisa quantitativa? Então, pesquisa qualitativa é uma pesquisa feita para entender motivações, explicar comportamentos, tentar, de alguma forma, antecipar reações. Como vocês podem ver, portanto, pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa são coisas complementares. Uma não é melhor do que outra, uma não se deve fazer em detrimento da outra. Ambas, as duas se complementam. Quando você quer fazer determinado tipo de... Quando você precisa de determinado tipo de resposta, você faz uma ou outra. E não tenhamos grandes ilusões de que dá para responder as perguntas da pesquisa quantitativa através da qualitativa. E também não dá para responder perguntas típicas de pesquisa qualitativa através de pesquisa quantitativa. Existe ao mesmo tempo que elas são complementares, existe uma diferença entre elas que não dá para querer tirar uma coisa da outra. Se você faz uma pesquisa em que você pergunta sobre intenção de voto, uma pesquisa quantitativa, quantas pessoas pretendem votar no candidato A ou no candidato B, e vem com a pergunta por quê a seguir, é uma ilusão de que você está entendendo motivações. Porque quando você faz isso, você forçosamente acaba por simplificar a resposta. Você faz 400 entrevistas, 500 entrevistas, pergunta por quê, anota lá no questionário a explicação que o entrevistado te deu e depois codifica tudo. Então, você acaba perdendo a resposta mais detalhada que o entrevistado te deu. No fundo, você não consegue replicar na pesquisa quantitativa as condições adequadas para responder às perguntas típicas da pesquisa qualitativa. Isso quer dizer que não deve fazer as duas ao mesmo tempo? É perfeitamente possível fazer, mas existe uma certa, digamos, preferência de fazer primeiro pesquisa qualitativa e depois quantitativa. Você levanta primeiro temas,
entende o que está na cabeça do eleitor, transforma isso em pergunta fechada e vai fazer a pesquisa quantitativa. Esse é um caminho muito usado. Não é que seja o único, é possível fazer simultaneamente, é possível começar com a quantitativa e depois fazer a pesquisa qualitativa para entender as respostas que você obteve na quantitativa. Esse é um caminho também perfeitamente razoável. No fundo, esse desenho vai ter que ser definido caso a caso. O importante é saber que existem as duas, elas são feitas para responder perguntas diferentes e elas são complementares, sem que seja possível querer fazer uma pesquisa quantitativa e tirar conclusões qualitativas, aprofundadas. Assim como não é possível fazer uma pesquisa qualitativa e tirar conclusões aprofundadas a respeito de perguntas como essas: quantos, onde estão, quem são. Para que servem as pesquisas nas eleições? A primeira coisa que eu acho importante com esses anos que eu já tenho de atuação na área de pesquisa é sempre saber, sempre lembrar que pesquisa é apenas uma informação complementar no processo político ou administrativo ou em qualquer tipo de área em que pesquisa é aplicada. Ela é sempre um complemento, ela não substitui outras formas de informação. A sensibilidade do candidato, o retorno que vem da própria administração, o que você percebe através dos veículos de comunicação, todas essas informações são necessárias para a tomada de decisão eleitoral. Não é só fazer pesquisa e dizer, pronto, está resolvido. Então, serve para muita coisa, mas não é uma ferramenta que dispensa as demais. Por isso que eu coloquei essa segunda frase aí. Mal está o candidato e a campanha que é escravizado por pesquisa. A campanha que obedece de maneira assim, fiel tudo que a pesquisa fala. Muitas vezes a pesquisa tem que ser até contrariada pela ação política. A cidade está... Você faz a pesquisa e chega à conclusão que as pessoas estão preocupadíssimas com a questão das enchentes. Você tem que levar para a campanha um discurso não de reiterar, de repetir o que elas já estão te falando, mas de ir além, de ultrapassar aquilo que a pesquisa te diz e encontrar um conteúdo que até é uma surpresa para o eleitor. Ele pode estar achando que o problema principal da cidade é A, mas você, como administrador, como técnico, como profissional, sabe que aquele não é o problema principal, existe um outro. E a campanha precisa fazer uma pedagogia, precisa, em alguns momentos, ir contra o que a pesquisa está dizendo. No entanto, se é verdade que a pesquisa não é uma ferramenta exclusiva, e se é verdade que ela não pode escravizar o candidato, é também verdade que apenas a chamada sensibilidade política raramente é suficiente. Eu já vi na minha vida profissional, muitas vezes, um candidato chegar e dizer, mas esse resultado não faz sentido. Quando eu estou na rua, eu vejo outra coisa. Eu vejo que as pessoas têm carinho por mim, eu vejo que elas me procuram, eu passo na rua, elas me dão sinais de carinho. Como é que você está me dizendo que eu não estou bem? Às vezes, o candidato, o político, confunde a impressão que ele retira da convivência com seus amigos, seus assessores, seus familiares, com o que o eleitor está pensando. Ele confunde quem chega perto com quem não chega. E é muito maior a proporção das pessoas que não se aproximam, que não falam nada. Ele fica com a sensação de que aqueles que falam são representativos e não são.
eu acho que todo mundo conhece, já foi meu cliente mais de uma vez, o ex-deputado Paulo Maluf. Ele tinha uma técnica na cabeça dele de olhar, enquanto fazia uma carreata, e medir a quantidade de aplausos que ele recebia. Então, em cada 100 metros, se ele via 10 pessoas fazendo positivo, ele dizia, eu estou bem. Se ele via 20, ele dizia, estou arrebentando a boca do balão. E, evidentemente, que ele não contava os 100, 200, 300, 500 que não faziam nada, não faziam gesto nenhum. Haver 10 pessoas que fazem sinal de positivo não é um sinal, digamos assim, confiável de como que uma candidatura está. Então, pesquisa é complemento, pesquisa não deve escravizar ninguém, mas também não se deve confiar por inteiro no olfato, na sensibilidade. É preciso ajudar a sensibilidade com outro tipo de informação. Pesquisa é um instrumento de informação, complementar, como eu disse. E também pode ser um recurso de comunicação. E todos conhecemos o uso de comunicação, o uso de marketing da pesquisa. Você manda fazer uma pesquisa, registra e divulga dizendo eu estou na frente, ou o candidato que estava na frente está caindo, e você usa a pesquisa como uma ferramenta de marketing. Não é a mesma coisa de fazer pesquisa como instrumento de informação, mas é perfeitamente possível fazer isso, é muito utilizado, mas, embora, na maior parte das vezes, o candidato, o político, leva mais a sério isso do que o eleitor. Nós já temos isso, uma experiência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que mostra que a recepção do resultado de pesquisa pelo eleitor está muito condicionada pela sua intenção de voto prévia. Se ele pretende votar na Dilma, na eleição de 2014, ele vai achar que ela está na frente, mesmo se sair em pesquisa dizendo que não. Se o eleitor pretende votar no Aécio na eleição presidencial, ele vai achar que o Aécio está na frente. Na maior parte das vezes é isso que acontece, porque a capacidade de acompanhar a pesquisa, de diferenciar um resultado do outro, de saber como é que estava ontem e como é que está hoje, isso só muito pouca gente faz na sociedade. Então, as campanhas costumam dar mais ênfase ao uso da pesquisa como na estratégia de marketing do que acaba impactando no eleitor. Divulgar, eu estou na frente, não quer dizer quase nada para o eleitor. Em última instância, essa informação acaba sendo filtrada por uma série de outros fatores e, quando chega no eleitor, chega com muito menos significado. Eu vou tentar responder isso daqui a pouco. Estou fazendo aqui uma pergunta que é muito comum. É possível saber o que pensa todo o eleitorado de uma cidade ouvindo 300 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas? É possível saber o que pensa o eleitor de todo o Brasil fazendo 1000 entrevistas? Lembrando, nós temos 140 milhões de eleitores. Dá para saber o que esses 140 milhões vão fazer apenas ouvindo 1000? A resposta é sim, mas um sim cauteloso. Depende da qualidade da sua amostra. Se você tem boa amostra, é perfeitamente possível responder, dentro de determinados limites, o que aquele conjunto todo vai fazer, ouvindo apenas pouca gente.
Nós temos certa dificuldade de entender isso, mas tem umas analogias que ajudam a entender. Por exemplo, exame de sangue. Você não precisa tirar 1 litro de sangue para fazer um exame de sangue. Basta você tirar 1 centímetro cúbico, um pouquinho de nada do sangue de um organismo é suficiente para você saber uma porção de coisas sobre a saúde, a doença, as condições de vida daquela pessoa. Pensa na sopeira. Uma colher de sopa é suficiente para você saber se ela foi bem feita, se ela está saborosa, se ela está bem temperada. Você não precisa tomar a sopeira inteira para dizer está boa ou está ruim. Isso, mutatis mutandis, se aplica à pesquisa. É possível reproduzir, numa pequena amostra, as principais variações que existem no conjunto da população. Mas ela tem que ser bem feita. Claro que não é qualquer amostra que vai te permitir isso. Numa cidade que tem 55% de mulheres e 45% de homens, na tua amostra tem que haver essa desproporção. Você não vai, numa cidade assim, você não vai ouvir mais homens do que mulheres. E isso se aplica a todas as outras características relevantes. Quais são? O local de residência, zona urbana ou zona rural, o bairro ou o centro. Isso é importante. A escolaridade. Existe uma enorme literatura internacional que mostra que escolaridade e voto são coisas ligadas. Então, é preciso reproduzir na amostra a estrutura da escolaridade, a renda, a idade, o gênero e, de acordo com o tipo de pesquisa, outras dimensões, a religião, a etnia, a ocupação. Se você consegue uma amostra que aquelas 300, 400, 1000 pessoas são iguais do ponto de vista de proporções ao universo, pode confiar na pesquisa. Então, dá para tirar a conclusão? Dá, mas você tem que fazer boa amostra. As pesquisas acertam sempre? Não. Mas elas são as únicas coisas nas campanhas que deixam, desde o início, claro quanto que elas se aproximam da realidade. Então, se você diz determinado candidato tem 50%, você não está garantindo que é exatamente 50%. Você está dizendo que provavelmente é 50%, ou alguma coisa pouco para baixo, ou alguma coisa um pouco para cima. Isso é o que a pesquisa te diz. Ou seja, ela te deixa claro que ela não está te fornecendo uma certeza. E as outras coisas, as outras fontes de informação, costumam ter esse problema. Elas vêm com essa cara de que são absolutamente certas. Ah, eu tive com fulano, fulano conhece tudo da cidade e me disse que eu estou muito bem lá no distrito não sei o quê. Você vai confiar nisso baseado apenas num elemento subjetivo. Pode estar certo, mas você não sabe quanto se pode errar, quanto que pode estar certo. É essa a diferença da pesquisa. Ela não garante certeza, ela não está sempre certa, mas ela te diz qual que é a maior probabilidade e deixa claro que ela não está te fornecendo uma certeza. E, para isso, uma das coisas mais importantes ao ler pesquisa é sempre lembrar da margem de erro. Toda pesquisa explica isso, normalmente está na primeira página da pesquisa. Hoje em dia, todos os veículos de comunicação, quando divulgam, apresentam a margem de erro. E isso não é uma coisa que você ouve e esquece. É uma coisa que você ouve e deve lembrar. Então, você está lendo um relatório de pesquisa e você tem que, a cada pergunta, a cada resposta, você tem que lembrar. Deu 25%.
mas eu sei que não é exatamente 25. É provável que seja, mas pode estar entre 20 e 30. Ou seja, não é uma coisa exata. E eu termino esse slide com um comentário que eu acho que é muito importante para quem faz pesquisa. É que, às vezes, as pessoas acham que os pesquisadores, os institutos, estão vendendo certeza e, portanto, sempre acertam. Não é isso que os institutos mais sérios oferecem aos seus clientes. Não é acertar. E, evidentemente, que não é resultado. Se você já sabe o resultado, você não precisa fazer pesquisa. Se você quer que dê determinado número, é só botar no papel timbrado da sua empresa e mandar para o jornal. Mas isso não é fazer pesquisa. Aliás, isso é um crime eleitoral. Vender resultado é um crime eleitoral. E vender acerto é uma ilusão. Quem vende está vendendo uma coisa que não vai entregar e quem compra está sendo ingênuo. A única coisa que os pesquisadores e os institutos mais, digamos, responsáveis têm a oferecer para os seus clientes é pesquisa bem feita. Não é acerto e não é resultado. É fazer bem feito. É difícil fazer pesquisa bem feita? Não, não é tão difícil. Mas tem que levar a sério uma série de etapas que uma pesquisa bem feita implica. É isso, pesquisa não acerta, pesquisa tem margem de erro, e a única coisa que você consegue encontrar no mercado, se procurar direito, é pesquisa bem feita. Por mais que você procure pesquisa que acerta, você não vai encontrar. Você vai encontrar pesquisa bem feita. Agora, e a pesquisa bem feita costuma acertar, mas não garante que acerta. O que são pesquisas qualitativas? Como eu disse, é uma pergunta que volta e meia a gente ouve e nem sempre se sabe. Elas ajudam? Pesquisa qualitativa é uma entrevista em profundidade, fundamentalmente. Quer dizer, nós estamos falando aqui de pesquisa eleitoral. Existem outras aplicadas a outros campos. Mas na área eleitoral, pesquisa qualitativa é fundamentalmente isso. Entrevista em profundidade, seja feita individualmente, seja feita em grupo. Por que se faz pesquisa em grupo? Quando você quer encontrar não o que aquele indivíduo pensa, mas o que aquele tipo de pessoa pensa. Então, você junta 6, 8, 10, 12, normalmente entre 8 e 10, típicos representantes de um determinado segmento e bota eles para falar acompanhando um roteiro, e sempre existe um moderador que organiza essa conversa, que faz com que a conversa não se desvie, que não fique só voltada para depoimentos pessoais, mas que você começa a enxergar, a encontrar o que é comum, o que é compartilhado por aquele tipo de pessoa. Então, uma entrevista em profundidade feita em grupo. Cada vez mais nas campanhas, pesquisa qualitativa é isso, é grupo, é entrevista em profundidade feita em grupo, que é chamada de grupo de discussão. Normalmente, em inglês é chamado de grupo focal, porque você reúne as pessoas tendo como foco um determinado assunto. Elas são, especialmente esses grupos, são um laboratório do sentimento. Você aquece-as para que elas falem. Elas não reproduzem o que acontece na vida real, na sociedade. As pessoas na vida real têm opção de outras coisas que pensar, não estão pensando só naquilo. Quando você junta pessoas e meio que obriga elas a ficar discutindo só, por exemplo, um assunto eleitoral, é claro que você tem uma situação artificial. É por isso que é um laboratório, não é uma coisa natural. Mas elas são a principal maneira para você aprofundar o conhecimento das imagens dos candidatos.
e são cada vez mais usados, especialmente em campanhas mais complexas e quando há televisão, indiscutivelmente, elas são usadas para pré-teste e teste de material de campanha. Compreensão das peças, escolha, preferência por uma em detrimento de outra, se elas provocam empatia para o candidato, se vê determinada coisa na televisão, te aumenta a vontade de votar em fulano ou em Beltrano. Isso é cada vez mais o uso de pesquisa qualitativa nas eleições, é claro que nos lugares, nas eleições onde existe televisão. Então, elas são quase indispensáveis quando existe televisão. Adiante. O que são pesquisas contínuas? Elas são um recurso que é cada vez mais usado, especialmente onde tem televisão, porque é onde as atitudes, as preferências mudam mais rapidamente. Aí você faz pesquisa diariamente. Você faz pesquisa todo santo dia para acompanhar as oscilações do eleitorado. Na área quantitativa, isso é o que é chamado em inglês de tracking poll. Tracking é uma coisa que acompanha, é uma pesquisa de acompanhamento, e ela é feita em quase todos os lugares do mundo com entrevistas diárias. A amostra é renovada todo dia, de maneira que você tenha o resultado da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Então, é uma pesquisa que ajuda a acompanhar oscilações, mostra qual que é o tipo de retorno de uma determinada ação de comunicação. Se você botou no ar um comercial de impacto, você vê no mesmo dia o efeito que aquilo trouxe na intenção de voto. Portanto, é sim uma ferramenta cada vez mais usada nessas campanhas. E é também uma característica das pesquisas eleitorais no Brasil desde o início, depois da redemocratização, o uso de pesquisa qualitativa no monitoramento do horário da programação eleitoral gratuita, seja dos programas, seja das inserções. Então, você organiza um grupo, junta pessoas e assiste junto com elas o programa eleitoral. E vai vendo o que elas entenderam de cada programa, o que acharam melhor de cada candidato, como é que avaliaram a música, como é que avaliaram o apresentador, como é que avaliaram a roupa que o candidato estava usando, e você, com essa informação, está pronto para fazer um programa seguinte, mais ajustado ao que o eleitor deseja. Então, isso é uma ferramenta cara, porque você tem que fazer 2, 3, 4, 5 grupos toda noite. Toda noite que tem programa. Agora, como tem programa de candidato majoritário num dia e proporcional no outro, nem sempre você tem que ter grupos diários. Mas no segundo turno, por exemplo, em que tem programa eleitoral todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, esse tipo de monitoramento qualitativo é feito todo santo dia. Então, não existe... isso não é aplicável a qualquer campanha, mas é muito usado nas campanhas grandes. Campanha presidencial, campanha de governador, nenhuma campanha competitiva de governador e presidente prescinde dessas pesquisas contínuas, seja qualitativas, seja quantitativas. E também de eleições municipais robustas, digamos. Sétima pergunta, quando fazer pesquisa? A resposta de um pesquisador é claro que é sempre, né? Embora eu não esteja aqui vendendo o meu peixe. Mas a pesquisa é uma ferramenta eleitoral e administrativa para qualquer gestor, seja prefeito, seja governador, seja presidente da República. Portanto, não existe, a rigor, uma resposta de quando começar. Quando você toma posse,
avalia o impacto dos seus primeiros 30, 60, 90 dias, você está fazendo uma pesquisa administrativa, uma pesquisa para gestão, mas também já está colhendo informação que você pode usar eleitoralmente mais na frente. Agora, é evidente que existe uma diferença quando você se aproxima do processo sucessório. E aí, a resposta é, quanto mais cedo, mais informação você vai ter para entrar na avenida, bem, sabendo quem são seus adversários, sabendo quais são os pontos fortes e fracos, seus e deles, sabendo o que os seus eleitores desejam, como é que eles avaliam a gestão em curso, como é que eles comparam essa com a anterior, quais são os problemas do município. Essas perguntas, você não deve deixar para saber isso em cima da hora. Quanto mais cedo você souber, melhor. Agora, você não pode esquecer que você não adianta fazer pesquisa se você não vai dar a ela uma consequência. Você fazer pesquisa, pegar o relatório e guardar na gaveta, não serve para nada. Então, é bom fazer pesquisa cedo, desde que você se disponha a utilizar, desde cedo, aquela informação que você acabou de colher. Ou seja, você deve fazer pesquisa sempre, mas sempre que você for usar, sempre que ela for útil. Existe pesquisa na pré-campanha, na campanha, na reta final e na boca de urna. Na pré-campanha é o quê? Isso que eu falei. O que a cidade está querendo, quais são os problemas, que imagem que os possíveis candidatos têm, como que seria se a chapa fosse com fulano ou com Beltrano. Isso é uma pergunta típica de pré-campanha, são perguntas típicas de pesquisa na pré-campanha. Durante a campanha, aí já é uma coisa mais ou menos de ver como é que efeito que a ação política está tendo na intenção de voto. As pessoas estão ficando mais ou menos inclinadas a votar em fulano ou em Beltrano. E na reta final, você tem que se preparar para fazer pesquisa com a suficiente antecedência para orientar a sua ação nos últimos dias. Às vezes, uma eleição se decide assim. Se decide na semana, nos 5 dias, nos 3 ou na véspera da eleição. E a pesquisa pode te ajudar nessa reta final. É claro que quando a eleição está mais ou menos consolidada, quando os candidatos já estão mais ou menos, quando a cabeça do eleitor está mais ou menos resolvido, você não precisa de fazer tanto esforço na reta final. E, finalmente, existe boca de urna. Hoje em dia, como nós temos resultados rapidíssimos de eleições municipais, estaduais e nacional, especialmente para cargos majoritários, não faz muito sentido mais boca de urna. É um custo alto e um retorno muito baixo, porque você vai usar aquilo durante 1 hora, 1h30, 2 horas, até que começa a sair resultado numa velocidade que a tua pesquisa de boca de urna envelhece em 1 hora. Então, você gastou dinheiro e não fez nada com aquilo. Isso é verdade hoje, mas não é verdade, não foi verdade na história política brasileira. Pesquisa boca de urna já foi muito importante, até para identificar que a apuração estava estranha. Como é que a pesquisa boca de urna deu A e a apuração está dando B? Será que não tem algum problema na apuração? E isso já houve na nossa história política, não são eventos recentes, mas não são raros. Já houve muito candidato que perdeu na apuração e não na votação. E a pesquisa boca de urna pode ser uma maneira de limitar esses casos. Mas hoje em dia, sinceramente, eu não vejo muito em que situações que se justificaria fazer pesquisa de boca de urna. Quando a amostra é grande, a pesquisa é mais confiável? Raramente.
o tamanho da amostra não tem quase nada a ver com o tamanho do eleitorado. Isso é uma coisa que nem todo mundo entende. Por que que eu vou fazer? Por que que basta fazer 1000 entrevistas para o Brasil, as mesmas 1000 para Sergipe, que é o menor estado da federação, e 1000 para o município de Aracaju. Aracaju é muito menor que Sergipe e Sergipe é muito menor que o Brasil. Por que que eu faço 1000 entrevistas em qualquer uma? A amostra, tamanho da amostra, não tem a ver com o tamanho do eleitorado. O tamanho da amostra tem a ver com a variabilidade do eleitorado. Então, se você precisa de cobrir muito bem todas as variações do eleitorado, você precisa de uma amostra maior. Não é por causa do tamanho, é por causa da heterogeneidade. Então, o que determina o tamanho é a heterogeneidade e não a escala. Uma outra analogia aqui nos ajuda. Para você examinar o sangue de um recém-nascido, você precisa, como a gente falou lá atrás, de 1 centímetro cúbico. A mesma quantidade que você vai precisar para um adulto. Não é o tamanho que determina o tamanho da amostra. A amostra maior só é necessária quando você precisa segmentar e detalhar resultados. Então, você não faz 1000 para ter mais confiança estatística. Você faz 1000 é quando você quer segmentar. Eu quero saber o que pensam os moradores do bairro 1º de Maio. E qual que é a diferença entre o 1º de Maio e o bairro da Glória. E a Cidade Jardim. Se você quer saber resultados tão segmentados, no caso eu estou falando de regionalmente, se você quer resultados muito regionalizados, você precisa de amostras grandes. Eu já muitas vezes ouvi perguntas assim, eu quero uma amostra para a minha cidade, bairro a bairro. Uma amostra para uma cidade de 30 mil eleitores, bairro a bairro, é uma amostra maior, muitas vezes maior, do que você precisa para o país inteiro. Se a cidade tem 20 bairros, você vai ter que fazer, no mínimo 100, provavelmente 200 entrevistas em cada bairro. Se tem 20, você vai fazer 4.000 entrevistas numa cidade de 30 mil eleitores, que você poderia pesquisar, se pensasse apenas no conjunto da cidade, talvez com 300. Então, não é o tamanho, é a segmentação, é a heterogeneidade. Quanto que custa fazer pesquisa? Varia muito, é evidente. Depende de quem faz e do que você está querendo fazer com a pesquisa. Uma pesquisa mais regionalizada, com amostra maior, é mais cara. Uma pesquisa menos regionalizada, menos entrevistas, é mais barata. 10 grupos de discussão é mais barato do que 5, e assim por diante. Uma referência geral. Uma entrevista, hoje, no mercado eleitoral, está custando entre 20 e 50 reais. Você pode encontrar mais barato? Pode. Você pode encontrar mais caro? Frequentemente. Mas é nessa faixa que está. Se você vai fazer 300 entrevistas, prepara para gastar alguma coisa como 5 mil reais. Um pouco menos, um pouco mais. Mas é essa faixa de grandeza. Se você acha que você vai conseguir muito mais barato, cuidado, porque nem sempre essa redução do preço é acompanhada de uma manutenção da qualidade. Eu não estou criticando ninguém que pratica um preço aquém desse valor, mas eu estou dizendo que é conveniente olhar. Se você já conhece, confia, o fornecedor, não tem problema. Mas, em princípio, o mercado está praticando preços nessa faixa. E é muito grande a variação, como vocês estão vendo, de 20 a 50 é mais do dobro. Mas é por aí que estão. E a mesma coisa vale para grupo de discussão. Entre 2.500 e 5.000, você provavelmente consegue contratar bons fornecedores.
especialmente se forem locais. Ele vai ficar mais perto da margem de baixo dessa faixa que eu estou dizendo. Se você quiser um instituto que não é da sua cidade, provavelmente você vai ter que ir para a parte de cima dessa faixa que eu estou colocando aí na tabela. Quanto que se deve gastar em pesquisa numa campanha? Também varia muito. Depende da candidatura e depende da eleição. Mas tem uma regra empírica que, na minha experiência profissional, quase sempre se confirmou. Fica nessa faixa de 5%. Um pouco menos e, às vezes, raramente, um pouco mais. 4%, 3% dá, mas não desce muito, não. Porque se você descer, é melhor não fazer. Porque você vai fazer uma pesquisa ao longo da eleição inteira, não vai praticamente te ajudar em nada. É melhor você separar um recurso que te permita um projeto de pesquisa minimamente capaz de responder perguntas, não só lá atrás, mas também durante o processo eleitoral. Mas também não gasta muito mais do que isso, porque senão você vai provavelmente comprar informação que a sua campanha não vai usar. Então, se você tem uma campanha que você vai gastar R$100 mil, não gasta muito em pesquisa. Faz 4, 5 mil reais de pesquisa e olhe lá. Se você fizer mais, você está tirando dinheiro de outras coisas, provavelmente de maior utilidade para a sua campanha. Esquece de pesquisa, se você faz uma campanha desse porte. Se você está gastando 200 mil, aí você já começa a ter mais margem para investir em pesquisa. E, evidentemente, que numa grande campanha de prefeito de capital, de governador de estado, de presidente da República, aí nós estamos falando de outra faixa de valor. Então, mas é isso, não ficar muito abaixo e não ultrapassar essa faixa aí de 5%. Essa é a regra geral. Evidente que, como eu estava explicado lá em cima, depende da candidatura, depende da eleição. Pode ser que seja racional e além. E pode ser que seja racional não gastar nada em pesquisa. Mas não sai muito dessa margem, dessa faixa. A divulgação de pesquisa eleitoral devia ser limitada? A resposta para isso é que depende de cada país, não existe uma regra universal. A nossa tradição no Brasil é liberal, sempre foi. Não é só depois da redemocratização, que como reação ao período de proibições da ditadura, que nós adquirimos essa liberalidade no que se refere à divulgação de pesquisa. Sempre foi liberal, desde a República de 45. E depois da redemocratização, mais ainda. Nós não temos praticamente nenhuma restrição. A única restrição à divulgação de pesquisa é de boca de urna enquanto as urnas estão abertas. É a única regra que existe no Brasil. Em alguns países do mundo não existe nem essa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o eleitor da costa oeste, da Califórnia, por exemplo, vai votar sabendo quem ganhou, porque ele já tem pesquisa de boca de urna do resultado nacional sendo divulgado, baseado no início da votação na costa leste e já com toda a votação, com o início da votação na costa oeste e com a costa leste já terminada. No Brasil, não. Nós só podemos divulgar a boca de urna depois que fechou a última sessão eleitoral, que são as sessões eleitorais do extremo oeste do Acre. Aí que pode divulgar a pesquisa de boca de urna. Fora isso, qualquer hora, qualquer dia, de qualquer jeito, respeitada a legislação eleitoral. A tendência no mundo inteiro é de aumentar as restrições. Em quase todos os países, o que se discute hoje não é liberalizar, e sim aumentar a restrição. Tem muitos países do mundo em que não havia restrições e agora há. Por exemplo, o Canadá. Até
3 eleições atrás, era totalmente liberado. Agora não, tem regra. Não pode divulgar pesquisa 3 dias antes da eleição. Na Europa, na maior parte dos países, existe restrição. Em alguns casos, de mais de uma semana antes da eleição, é proibido divulgar pesquisa. O máximo que eu conheço é 30 dias, que existe na ilha de Chipre. Não sei exatamente porquê, mas lá é assim. Então, 30 dias antes da eleição, não pode mais divulgar pesquisa. Na maior parte dos países de origem anglo-saxônica, não tem restrição. Estados Unidos não tem, Inglaterra não tem, Canadá, Canadá agora tem, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, etc. Então, nesses países não tem restrição, em muitos da Europa, na maioria tem, e a tendência no mundo inteiro é aumentar. No Brasil, por enquanto, a única que existe é essa. É claro que isso tem a ver com a próxima pergunta. Pesquisa determina o resultado da eleição? A primeira resposta a isso é que não existe uma resposta. Isso é uma coisa que é debatida no mundo inteiro. Quase todos os estudos mostram que não. A relação entre voto e divulgação de pesquisa é, na melhor das hipóteses, incerta. Dizer que uma determina a outra é impossível. Os jornalistas costumam achar que sim. E eu, como profissional de pesquisa, tenho muita experiência em responder perguntas de jornalistas, quase sempre dizendo, mas aquela pesquisa não fez com que fulano ficasse parado, ou Beltrano subisse, e assim por diante. Eu não tenho uma resposta para isso. E a maior parte dos políticos também não sabe responder a isso, menos os que perdem. Os que perdem têm certeza que pesquisa influenciou. E é uma ótima maneira de explicar por que teve um mau resultado eleitoral. Eu fui mal na eleição porque saiu uma pesquisa que me atrapalhou. Ninguém sabe isso. E eu acabei de dar o exemplo da pesquisa boca de urna feita nos Estados Unidos, em que o cara sabe quanto que está dando no país inteiro na hora que ele está votando e, no entanto, ele vota de acordo com o que ele estava pensando antes. Não é de acordo com o que ele acabou de ver na televisão, no rádio ou na internet. Então, o eleitor da um eleitor da Califórnia vai votar sempre pensando no que ele pensava antes. Não é no que ele acabou de ver que fulano está na frente. Isso no dia da votação. Antes, então, é mais difícil ainda dizer que pesquisa fez com que o eleitor votasse assim ou assado. Se ela não determina, se ela não provoca o resultado da eleição, a pesquisa influencia? Com certeza. Não é a única coisa, talvez não seja a mais importante, mas certamente influencia. A começar por um efeito indireto que é muito relevante. Quando sai uma pesquisa mostrando que fulano está mal, ele automaticamente passa a ter dificuldades. Capacidade de arrecadação diminui, o interesse da mídia por ele diminui e ele começa a ter dificuldade de obter apoio político. Se ele está com 5 e o outro está com 50, esse que tem 5 vai ter muita dificuldade. E o que tem 50 vai ter muita facilidade. Vai conseguir mais apoio financeiro, vai conseguir que a mídia olhe para ele com mais atenção, o que nem sempre é bom, e vai fazer com que ele tenha mais capacidade de arregimentar apoio político. Então, pesquisa não determina, mas influencia, no mínimo, de maneira indireta. Como eu disse lá atrás, os efeitos diretos são, na melhor das hipóteses, secundários. Não explica a eleição, mas cria um cenário que influencia a eleição. Agora, é preciso ter claro que saber quem está na frente, quem tem mais chance de ganhar a eleição,
é um direito do eleitor. É uma informação que pode ser relevante para o eleitor. E eu acho que é um direito que a legislação não deveria subtrair. E se ele quiser votar baseado nesse critério, eu vou votar em fulano porque fulano vai ganhar, são raríssimos os eleitores que votam assim, pela minha experiência como pesquisador. Mas quando eles existem, e se existirem, esse critério de escolha não deve ser menosprezado. Se o fulano quer votar naquele candidato porque o candidato vai ganhar, aceite. É legítimo esse critério. Não é menos legítimo, por exemplo, do que eu vou votar nele porque eu achei ele bonito. Quer dizer, existe muita gente que vota assim, decidem a eleição? Não, mas existe. Votei no candidato A porque achei ele mais bonito que o B. Você vai dizer, não, o seu voto não serve porque você tem um critério, digamos assim, irracional de escolha? Infelizmente, a sociedade é formada por pessoas racionais e menos racionais. Votar em quem está na frente na pesquisa é um bom critério? Eu não acho. Mas tem gente que acha e é preciso respeitar. Uma pergunta que talvez não fosse eu o mais indicado para responder, porque, afinal de contas, eu vivo disso. Os institutos brasileiros são confiáveis? A resposta é sim. Existe pesquisa feita no mundo inteiro a respeito de grau de aproximação entre o que as pesquisas indicavam e o que acabou acontecendo na eleição. Os institutos brasileiros têm uma média de desempenho maior do que institutos na Europa e nos Estados Unidos. Então, o cliente de pesquisa, seja o comprador, seja o consumidor, o leitor de jornal, o espectador de televisão que vê uma pesquisa, em princípio, saiba que ali tem uma coisa que está acima da média internacional em matéria de taxa de acerto. Aqui, como em qualquer outro lugar do mundo, quanto maior a eleição, maior é a sua taxa de acerto. Nas eleições presidenciais brasileiras, desde a eleição do Collor, em 89, os institutos nacionais publicaram resultados em que acertaram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o 10º lugar na ordem. Quanto que fulano ia ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Isso não é para me vangloriar, não, mas poucos países do mundo têm um desempenho como esse, na eleição presidencial. À medida que você vai ficando com eleições menos gerais, a taxa de erro aumenta. E o pesadelo do Instituto é a eleição municipal. A chance de errar na eleição municipal é muito maior do que na eleição estadual e muitas vezes maior do que na eleição presidencial. Isso tem a ver com a lei dos grandes números, que nós não precisamos entrar aqui. Numa eleição municipal, as pessoas votam de acordo com estímulos locais, grau de conhecimento do candidato, é ligado a fulano ou é ligado a Beltrano, fez isso da outra vez que estava no governo ou fez aquilo, e a amostra que a gente usa nem sempre é capaz de pegar todas essas sutilezas do eleitorado, até de uma cidade pequena. É por isso que as pesquisas nas eleições municipais erram mais do que nas eleições estaduais e muito menos, mais do que nas eleições nacionais. Então, hoje, os institutos maiores estão fazendo pesquisas já estão fazendo pesquisas em 50, 100 municípios. Provavelmente vão chegar no final desta eleição tendo feito pesquisa em 200, 300 municípios. A chance de você errar em vários é grande. É por isso que é o pesadelo.
numa eleição estadual, no máximo você vai fazer 27 estados. Provavelmente você vai fazer 7, 8, 9, 10 pesquisas, cobrir 10 estados. O único instituto que cobre os 27 é o IBOP. E cobre porque a Globo compra. Fora isso, não existe. Então, os outros institutos têm projetos menos abrangentes nas eleições estaduais. Na eleição municipal, é na casa da centena. Por isso que você corre o risco de errar muito mais. Quer dizer, no desempenho final do Instituto. E isso vem da dificuldade de amostrar adequadamente, às vezes, até pequenos municípios. Só os institutos grandes e nacionais são confiáveis? Não. Hoje, existem poucos institutos que fazem pesquisa nacional regular. A Vox é um, o IBOP, o Datafolha, Censo, e não vai muito além disso, regularmente. É claro que existem outros que, de vez em quando, publicam o resultado nacional. Agora, existem dezenas no nível estadual e centenas no nível local e regional. Nenhum é melhor do que o outro. Eu parto desse princípio. E eu acho que quem faz um marketing dizendo eu sou melhor do que os outros, ou é bobo ou quer enganar os outros. Porque fazer pesquisa bem feita, pesquisa correta, não é um bicho de 7 cabeças. Se você é profissionalmente correto, tem compromisso ético, você faz porque você quer ficar no mercado. Você faz porque você quer continuar na sua atividade. Ser apanhado fazendo, como diria a Dilma, um mal feito, é fatal para um instituto. O instituto pode errar? Claro que sim. E na eleição municipal, mais ainda. Mas, por má fé, só raramente. É como toda atividade. Existe uma maioria de gente séria, mas existe, evidentemente, gente que não é séria. É difícil, é mais fácil encontrar um sério do que um que não é sério. Então, pesquisa, institutos locais, pequenos, jovens que se reúnem para fazer uma empresa de pesquisa, podem ser tão confiáveis quanto o maior instituto do Brasil. Não existe nenhuma relação entre atuação nacional e qualidade. Um pequeno instituto local pode ser tão bom quanto o maior. Essa é uma pergunta que me interessa, às vezes, mais para o fornecedor, como nós. O instituto que faz pesquisa para divulgação devia ser proibido de trabalhar em campanha? Hoje, no Brasil, isso é permitido. E há quem critique essa possibilidade, que diga, não, se você está trabalhando para o jornal A, você não pode fazer pesquisa naquele município para uma campanha. Se você foi contratar o jornal Estado de Minas para fazer pesquisa em 10 municípios de Minas Gerais, nesses você não poderia trabalhar para nenhuma campanha. Isso vale para Estado, vale para a eleição federal. A resposta que eu tenho a dar é essa que eu acabei de oferecer. A seriedade do Instituto não tem a ver com ele estar trabalhando para o jornal ou para a campanha. É perfeitamente possível ser igualmente sério para um e para outro cliente. Eu não vejo nenhum problema. Mas admito que é possível que alguém questione. E se mudar a legislação, está tudo certo. Nós, do lado dos fornecedores, vamos nos adaptar. Hoje pode, e eu, sinceramente, não vejo problema. Chegando no final, uma pergunta sobre a legislação. Foi um avanço a legislação que hoje existe sobre divulgação de pesquisa? Para mim, sim. Ela assegura a quem tem uma dúvida de boa fé todo o acesso possível, seja um instituto, seja a pesquisa. Então, saiu uma pesquisa, você tem uma dúvida de boa fé, você acha que ali alguém errou, alguém não agiu corretamente, a lei te dá
total acesso ao Instituto. Você pode ir lá, pedir o nome do entrevistador, o CPF do entrevistador, como é que era como é que foi o questionário, como é que é a amostra, como é que foi o processamento. Você pode olhar fisicamente cada um dos questionários que foi aplicado. Você pode fazer a sua apuração paralela e dizer, não, esse cara contou errado. Você tem o endereço e o telefone do entrevistado. Se a Justiça determinar, o Instituto faculta acesso ao interessado, inclusive a isso. Então, você poderia, em tese, voltar ao domicílio e fazer, e ver se aquilo é verdade. Evidente que no processo eleitoral isso leva tempo e nem sempre produz consequências. Até o juiz determinar, até você conseguir, até voltar, a eleição já acabou. No entanto, a legislação existe e é das mais rigorosas que existem em todo o mundo a esse respeito. Então, consumidores, clientes, interessados de maneira geral, saibam que nós temos uma das melhores legislações relativas ao controle do desempenho dos institutos de pesquisa. Eu acho que foi um avanço. Agora, ela não deve ser usada politicamente, e muitas vezes isso acontece. O candidato mela a divulgação como opção de protelações e chicanas jurídicas apenas porque acha que ele não vai estar bem. E, às vezes, acha que não está bem erradamente. Na eleição de 2010, nós, todos os institutos de atuação que estavam fazendo pesquisa no Paraná, por exemplo, nós todos fomos proibidos de divulgar pesquisa porque a campanha do Beto Richa, que acabou ganhando, cismou que nós íamos divulgar números desfavoráveis para ele. Nós, não é Vox, Ibope, Datafolha, todo mundo foi proibido de divulgar pesquisa lá. Ou seja, foi tirado do eleitor a informação apenas por uma desconfiança da campanha, que não era verdade. Nas nossas pesquisas que ficaram guardadas, ele estava na frente, mas como ele temia que tivesse atrás, fez essa manobra. Então, a Justiça tem que estar atenta para que a legislação não seja usada politicamente. A legislação protege, mas ela pode ser manipulada politicamente. E, para isso, a Justiça tem que entender melhor o que são as pesquisas. A Justiça, o TSE, está muito bem assessorado nesse assunto. Os tribunais regionais e estaduais também, mas nem sempre os juízes eleitorais em cada município, por exemplo, têm suficiente informação sobre pesquisa. E seria bom que o próprio TSE divulgasse mais, educasse melhor a Justiça Eleitoral de cima a baixo, para que os juízes tenham mais informação na hora de decidir. O político sabe usar a pesquisa cada vez mais. A nova geração já entrou na atividade conhecendo. A velha geração se adaptou muito rapidamente. Os velhos mesmo, que não acreditavam em pesquisa, diziam que não tinham o menor interesse por isso, já se aposentaram. Então, hoje, os políticos brasileiros sabem cada vez mais usar a pesquisa. O que não quer dizer sempre obedecer. Uma coisa que eu falei lá no começo. Às vezes é preciso até contrariar a pesquisa. E uma das razões que eu acho que ajudam a explicar o sucesso do Lula é como que ele usa a pesquisa. O Lula usa pesquisa muitas vezes vendo o que não está na pesquisa. Ele usa a pesquisa não pensando em como é que o cara está, mas como é que ele pode ficar. O que é uma coisa que
por exemplo, o PSDB paulista é incapaz de fazer. O PSDB de São Paulo olha a pesquisa e diz assim, fulano está na frente. Quer dizer que vai ganhar? Não. Pode estar na frente hoje, mas se você fizer uma leitura adequada da pesquisa, você vê que ele tem grande chance de perder. E aí você toma a decisão hoje, fazendo o contrário do que a pesquisa está te dizendo. Foi o que o Lula fez na escolha da Dilma. Se ele tivesse que basear em pesquisa para escolher o candidato PT, ele nunca teria lançado, inventado a Dilma. Ele disse assim, bom, do jeito como a coisa está, se nós tivermos, se nós tivermos uma mulher ligada ao meu governo, que possa ficar com a imagem de quem vai prosseguir, eu vou ganhar a eleição, mesmo que ela tenha um. Ele não estava olhando para o um que ela tinha. Ele lançou uma candidata que começou exatamente com 1%. Mas disse assim, eu não me interesso com esse 1, eu me interesso onde que ela pode chegar. Do outro lado, a direção nacional do PSDB olhou a pesquisa e disse, o Serra está na frente. E não olhou aonde que ele poderia chegar. E essa é uma leitura limitada de pesquisas. Eu, sinceramente, acho, em retrospecto, considerando o jeito como a eleição foi, que se o PSDB nacional tivesse aceitado correr o mesmo tipo de risco que o Lula tinha aceitado, eles provavelmente não teriam lançado o Serra. Provavelmente teriam dito, quem sabe ele não arrisca de uma vez nesse Aécio. O Aécio teria vencido a eleição da Dilma? Não sei. Mas o PSDB estaria hoje muito melhor. É isso que é saber usar a pesquisa. Não é dizer assim, está na frente, pronto. De quanto que fulano larga. Isso não interessa. Não interessa de quanto que fulano larga. O que interessa é aonde que ele pode chegar. E é isso que é saber usar a pesquisa. E se tem um exemplo de um político que sabe fazer isso, chama Lula. E eu acho que ele está correndo um risco na eleição de São Paulo calculado. Quando ele pegou o Fernando Haddad e disse assim, não me interessa que ele tenha 2, 3, não me interessa que ele fique 3 meses patinando em 5. O que me interessa é o que vai acontecer com ele depois que começar a televisão. Vai ganhar essa aposta também? Não sei. Mas hoje, sinceramente, quando você olha a mistura de rejeição, nível de conhecimento e intenção de voto, o Serra corre mais risco do que o Fernando Haddad. O Fernando Haddad tem 90% de área de crescimento. O Serra tem 0%. O Fernando Haddad tem 3% de rejeição. O Serra tem 40%. O Fernando Haddad, com esse conhecimento e com essa rejeição, tem 5%. O Serra tem 25%. Esses 20 pontos significam que o Serra vai ganhar a eleição? Não sei. Pode ser. Mas o risco dele não ganhar é grande. Ou seja, a possibilidade de que o Lula tenha acertado outra vez é grande. Aí depende do tamanho. Em última instância, sim, mas só quando você ultrapassa determinado nível. Se a tua rejeição é 20, 25, você ainda tem uma área grande de crescimento. Especialmente se você ainda tem um pedaço do eleitorado que te conhece pouco ou mal. Então, você pode se apresentar a esse eleitor que ainda te conhece mal, ou que não te conhece, de uma forma que ele venha a ser mais simpático à sua candidatura do que esses que te conhecem hoje. Então, a sua rejeição presente pode ser contrariada se você tem uma área de crescimento. Esse é o problema do Serra. Não é só os 40% de rejeição, é os 100% de conhecimento. Porque se 100% conhece ele e 25% quer votar, qual que é a análise que você faz? 75% não quer.
É por isso que ele pode ganhar a eleição, é evidente que pode, tem inúmeros méritos para ganhar a eleição. No entanto, eu lembrei desse caso para dizer que saber usar a pesquisa não é obedecer a pesquisa de maneira assim, cega. Muitas vezes é dizer, está dando isso, não faz mal. Politicamente, eu sei que eu estou correto. É exatamente o exemplo de Minas do Aécio com a Anastasia. Por favor, vamos deixar o Márcio terminar. Na sequência a gente vai, nós estamos recebendo aqui algumas perguntas. Pediria a todos que estiver formulando, vou pedir ao pessoal que está nos apoiando para recolher as perguntas escritas. As que não forem possíveis responder, nós encaminharemos posteriormente. Assim que ele concluir, estou vendo aí muitas pessoas se manifestando ansiosas para questionar, que possam encaminhar as perguntas por escrito, que nós vamos fazendo aqui até o tempo que puder nos responder. E na sequência, vocês tenham certeza que não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta. Que não for possível aqui, nós encaminharemos e as respostas nós postaremos depois no portal da MM. Porque senão todos querem perguntar ao mesmo tempo e a gente não conclui, né, o que está programado. Já está acabando aqui. Foi ótima lembrança do Anastasia. Aliás, a minha intenção era falar do Lula e do Aécio. Eu acho que o Aécio deu, em 2010, um exemplo de uma pessoa, de um político que sabe usar a pesquisa. Ele olhou e disse assim, não me interessa, no caso, que o Hélio Costa tenha 50%. Quando começou a campanha, o Hélio tinha 50%, perto disso. Isso não assustou o Aécio. E como o Lula não se assustou quando viu a Dilma com 1%. Saber usar a pesquisa não é obedecer de maneira cega. Pesquisa está mudando, a técnica, a tecnologia está mudando completamente. Nós estamos provavelmente fazendo, talvez a última eleição, ainda na cultura do papel. Questionário impresso, preenchido uma caneta lá pelo entrevistador na porta da casa do entrevistado. Esse modelo do papel está acabando, já acabou em muitos tipos de pesquisa, e a tendência, me parece, é que talvez essa seja a última eleição com ela. Nós estamos indo para os tablets, para a transmissão online e para GPS. O entrevistador vai para a rua com o questionário no tablet, o que transmite por sinal celular e é localizado pelo Instituto com precisão de quarteirão. O entrevistador hoje pode ser monitorado enquanto está indo para o local da entrevista. Isso também é verdade na pesquisa qualitativa. É possível fazer, nós temos feito pesquisa qualitativa que é acompanhada do nosso escritório em Belo Horizonte e que está sendo feita naquele momento no Acre. Você pode transmitir via Skype, você pode transmitir a sessão, uma câmara, pega toda a discussão que está sendo feita naquele grupo lá no interior do Acre e você está vendo isso aqui. Essas mudanças todas significam o quê? Mais controle, mais rapidez e mais economia. Então, tem uma grande mudança tecnológica acontecendo com muitos efeitos positivos. Eu, sinceramente, não vejo... Eu acho que nós estamos rapidamente mudando para melhor a tecnologia de pesquisa. A última pergunta. Nós já chegamos no máximo ou tende a aumentar? Eu acho que nós já estamos chegando num tamanho certo. Se a campanha tem recurso, fazer pesquisa de menos ou nenhuma é pouco inteligente. O instrumento existe, é bom, está testado e está comprovado. E provavelmente seu adversário está fazendo. Então, se você não faz, se você tem recurso e não faz, ou faz muito pouco, não é inteligente. Agora, se você, por mais recursos que você tem, fazer pesquisa demais,
é jogar dinheiro fora. Não adianta fazer 20 pesquisas com 10 mil entrevistas cada uma, isso não vai mudar nada. Você tem que fazer pesquisa do tamanho certo, na hora certa, com os objetivos certos. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês. Passei da hora que eu tinha planejado, mas, enfim, eu estou aqui para qualquer uma das perguntas que vocês quiserem voltar, eu estou às ordens. E qualquer coisa que eu também não tenha dito que vocês queiram perguntar, eu também vou tentar responder. Obrigado. Nós agradecemos muito a participação de cada um, a palestra do Marcos Coimbra. Por gentileza, aqueles que quiserem ouvir a resposta às demais perguntas ou queiram nos encaminhar, nós já vamos pedir ao Marcos que possa voltar aqui ao seu lugar, se assentar para descansar um pouco aí depois desse tempo. Eu quero aqui, Marcos, te agradecer mais uma vez em nome da MM, pela sua participação, a sua colaboração. Eu pediria a todos que continuarem para ouvir as respostas, ou mesmo que queiram fazer outras perguntas, que fizesse silêncio, por favor, para a gente ser mais objetivo e ganhar o máximo de tempo. Nós temos aqui algumas perguntas que a pessoa nem se identificou. Eu pediria que aqueles que forem formular, que se identifiquem, coloquem o e-mail para receber depois, posteriormente, as respostas. Mas tem uma pergunta aqui qual o parâmetro de número de entrevistados nos municípios? Existe um parâmetro, tamanho de município, de 10 mil habitantes, quantos entrevistados, é uma média da pesquisa, 20 mil? Eu penso que é nessa linha que a pessoa que encaminhou quer compreensão. Bom, essa pergunta tem uma resposta de mínimo, mas não tem uma resposta de máximo. Existe uma certa regra universal para estabelecer tamanho de amostra que tem a ver com o número de dimensões que vão ser consideradas. Para fins eleitorais, me parece que não se deve fazer menos que 300 entrevistas, por menor que seja o eleitorado de um município. Numa subamostra dentro do município, é possível fazer menos de 300. Mas para ter um resultado do conjunto da cidade, eu acho que 300 entrevistas é um mínimo razoável. O máximo depende de quanto que se quer segmentar o resultado. Em princípio, se for um resultado apenas para o conjunto da cidade, as 300 estão de bom tamanho. Se você quiser fazer muito detalhamento, você vai ter que fazer um pouco mais e, às vezes, muito mais. Mas eu acho que numa cidade padrão, 300 entrevistas, uma cidade, digamos, de até 50 mil eleitores, eu acho que 300 é um tamanho razoável. Acima disso, eu já acho que é preciso ir um pouco além. 400, 500 entrevistas, e nos municípios muito grandes, aí eu acho que você já tem que entrar na casa de 1.000 para ter uma amostra mais confiável. Mas o mínimo, digamos, seria 300. Ô, Marcos, deixa eu formular aqui. Tem uma pergunta aqui que a pessoa não colocou o nome aqui. Qual a influência do candidato a vice numa eleição? Eu quero só contar uma história, que eu também fui prefeito eleito, e até a primeira semana da eleição eu só tinha 2% nas pesquisas. E quando eu apresentei o meu candidato a vice, ele quase passou mal na hora. Eu tive que, no decorrer de toda a eleição, afastar ele de ficar acompanhando as pesquisas. E é muito interessante também saber quem tem influência na pesquisa. Porque tem pessoas que começam, a hora que a campanha não começa a decolar, que começa a ser influenciado e desanimar, cair o pescoço. Então tem que ser o mínimo possível de pessoas e dizer que a pesquisa foi super importante, que nós fomos moldando, lapidando e trabalhando a campanha. Então a questão, pergunta aqui, qual a influência do candidato a vice numa eleição? Qual a melhor forma da escolha do vice? Eu vou falar uma coisa aqui, mas o Marcos, com a sua experiência, vai completar. Eu acho que o vice tem que identificar primeiro com o prefeito, porque mesmo sendo eleito, eu tenho acompanhado algumas prefeituras, acaba a eleição, começa a haver uma briga de prefeito e vice, e o governo fica dividido.
Então, acho que primeiro tem que se identificar o vice com o prefeito, com o projeto político que ele tem para desenvolver. Então, pedir o Marco para... Eu concordo totalmente com essa avaliação. A escolha de um prefeito, raramente, de um vice-prefeito, raramente tem grande efeito na intenção de voto. Porque, para o eleitor, o fundamental é quem é o candidato a prefeito. Ele sabe que pode ser que o vice-prefeito tenha que assumir, mas, em princípio, o que ele presta atenção é no candidato a prefeito. Às vezes, o eleitor nem sabe direito quem é o candidato a prefeito, a vice, perdão. Em outras palavras, é mais uma decisão política do que uma decisão eleitoral. Isso, como regra geral. Evidentemente que existem situações em que o vice pode ser a razão de voto. Sei lá, você tem situações até na política internacional. O Putin, que acabou de ganhar a eleição na Rússia, chegou a pensar em ser candidato a vice na eleição passada. Não porque as pessoas fossem pensar nele como vice, mas que era uma maneira de garantir que ele é que ia mandar. Mas isso, sinceramente, são as exceções. A regra é monta a chapa levando em conta critérios políticos e não eleitorais, porque o eleitor, salvo em casos excepcionais, está interessado, fundamentalmente na cabeça de chapa, está interessado em quem vai ser o prefeito. Tem uma outra pergunta aqui, Marco, do Álvaro Colle, de Carmo de Minas. Não vou ficar fazendo muito propaganda do café de Carmo de Minas todos os dias, não, que dá ciúme em outros municípios. Ontem nós já fizemos. Se registrarmos uma pesquisa, podemos divulgar somente parte da mesma? Mas já será assim em 2012 e provavelmente vai permanecer para as próximas. Em outras palavras, você pode fazer uma pesquisa com 100 perguntas, divulgar o resultado de uma só, e você só é obrigado a dar toda a informação relativa a essa pergunta que foi divulgada, não a todas. Quanto a divulgar o resultado de bairro, é possível, mas é provável que isso tenha um custo de imagem, porque é provável que os adversários questionem essa divulgação, e eu não sei se a Justiça não consideraria que esse não é um procedimento correto. Se você fez uma pesquisa na cidade inteira, mesmo que você divulgue, você pode divulgar o resultado de uma pergunta só, ou de duas ou de três, mas sempre para o universo da amostra, não se admitindo que você divulgue resultados para subsetores da amostra. Só para mulher, só para homem, só para jovem, só para velho, ou só para bairro A ou bairro B. Então, quanto ao questionário, não tem dúvida, quanto às perguntas. Agora, quanto às subamostras, pedaços da amostra, não tem nada que proíba, mas é provável que ocorra um custo, porque alguém entra, questiona a divulgação e provavelmente você vai ter que ser obrigado na frente. Ô Marcos, antes de fazer essa pergunta, eu quero deixar registrado também que há uns 3 meses atrás nós fizemos uma pesquisa no meu município e um bairro que eu tinha assim, quase confiança que era o bairro que eu estava melhor avaliado, eu detectei um problema lá que uma enfermeira, até por ser muito amiga, teve um desentendimento com o secretário de saúde e ela não ia carimbar os exames. Então nós tivemos uma pilha de exames acumulados naquele bairro e havia uma insatisfação. Enquanto nós passamos a pesquisa lá, foi detectado de cima e baixo que havia uma insatisfação da questão de saúde lá e acarreta o quê? A imagem do prefeito é que fica registrada. Então as pessoas não estavam sendo bem atendidas na questão da saúde, uma briga interna que houve e refletiu. Então é um dado importante, mostra a importância da pesquisa. Em cima disso, um questionamento do Zé Francisco. A legislação eleitoral brasileira existe um prazo de 5 dias entre o registro da pesquisa e a divulgação. O registro deve ser feito necessariamente no cartório onde a pesquisa foi realizada? O registro tem que ser feito na circunscrição eleitoral aonde a pesquisa foi realizada. Se é uma pesquisa nacional, tem que ser no TSE. Se é uma pesquisa estadual, tem que ser nos tribunais regionais. Se é uma pesquisa
local ou regional, tem que ser na Justiça Eleitoral do município, da região. Hoje você pode registrar no TSE e o TSE faz isso para o Instituto. Nós, por exemplo, hoje estamos registrando pesquisas direto no TSE, o TSE que informa aos diversos níveis da Justiça Eleitoral que houve um registro de pesquisa naquela circunscrição. Muito bem. Nós temos aqui duas perguntas e realmente a gente nota isso em cada um dos municípios. Os vereadores principalmente questionam, acho muito oportuno, nós temos aqui vários vereadores presentes. A preocupação, qual é a amostra ideal para se fazer uma pesquisa de vereador? Que candidatos a prefeitos no interior, em média, 2, 3, raras cidades que têm acima desse número, e vereadores 50, 70, 100, e um município, por exemplo, 18 mil eleitores. Qual que pode ser a margem de erro? Se a pesquisa para vereador tem que ter um universo de pesquisados maiores? Qual que é a sua avaliação? Eu falei lá atrás que a pesquisa municipal é o pesadelo do Instituto. Eu devia ter dito que existe uma coisa pior ainda, que é fazer pesquisa para a eleição de vereador. Porque se é verdade que a amostra para a prefeitura, para um prefeito, numa eleição municipal em que você tenha 3 candidatos, 4 candidatos a prefeito, as possibilidades de voto são pequenas. A amostra pode ser menor, é aquela coisa que eu tinha falado lá atrás. O que importa no tamanho da amostra não é o tamanho do eleitorado, mas a variabilidade. Então, como nesse caso você só pode ter 3 ou 4 opções, a amostra pode ser menor. Quando você tem 70, 80, 100 candidatos, 100 nomes, é dificílimo. Isso vale para a eleição de vereador, eleição de deputado estadual e eleição de deputado federal. É tão difícil prever resultado de eleição de deputado quanto de vereador. Então, eu sinceramente acho que, para fins de avaliar intenção de voto, o custo-benefício de pesquisa na eleição de vereador não é compensador. Você vai gastar um dinheirão para fazer uma montanha de entrevistas e ainda assim tem uma grande chance de errar. Um candidato a vereador pode se eleger numa rua, em 2 ruas, e a chance daquelas 2 ruas caírem na sua amostra é muito pequena. Então, às vezes, um candidato a vereador ou a deputado estadual, e mesmo a federal, é eleito num pedaço pequeno, mas muito disperso do eleitorado. Entre, por exemplo, pessoas que têm, sei lá, que são filiadas a determinado sindicato. Você pegar uma amostra boa para filiados de sindicato, não existe. No entanto, o candidato pode se eleger assim. E esses exemplos poderiam ser multiplicados várias vezes. Então, eu sinceramente acho que, para fins de intenção de voto, não vale a pena fazer pesquisa de vereador. Vale a pena para entender motivação, entender conteúdo, dizer o que é que os moradores do meu bairro gostariam, ou desse conjunto de bairros, gostariam que fosse a plataforma de um vereador. Isso você pode fazer. Às vezes, uma pesquisa qualitativa é mais útil numa campanha de vereador, porque te dá conteúdo, te dá discurso, te baliza o posicionamento. Isso pode ser mais útil do que uma pesquisa simples de em quem que você vai votar para vereador. Eu não confio nisso. E acho que a decisão de voto no candidato a vereador costuma ser, em muitos casos, tardia. A pessoa só vai decidir isso na última semana. Então, você gastou um dinheirão, fez uma pesquisa no início de setembro e tem lá 70% não sei. E como você não vai poder fazer uma lista com 50 nomes, porque ninguém vai conseguir nem manejar uma lista de 50 nomes, então a pesquisa
espontânea vai te dar 70% de não sei, e a pesquisa estimulada não vai apresentar a lista real. Em suma, eu não acho que vale a pena fazer, não. Ô, Marcos, só completando o seu posicionamento, o que eu tenho dito aos vereadores, que muitas das vezes o vereador tem que levantar também o que ele fez no bairro. Então pega a oposição e começa a mostrar só o que ele não fez, e ele esquece de demonstrar aquilo que está sendo feito. Então essa questão aqui também da pergunta da Carla Rodrigues, é que o Lula só foi eleito quando compôs a chapa com José de Alencar. O senhor não entende que isso valorizou, ou melhor, determinou a vitória nas eleições presidenciais por ter mudado a imagem do candidato? Eu tenho um posicionamento que até a escolha da Dilma também foi focado, que hoje até pela crise na Europa, tudo que tem passado no mundo, essa transformação, o povo quer uma estabilidade, uma segurança maior. Então José de Alencar trouxe isso para o governo do Lula, que o povo necessitava daquele momento. Então essa é a pergunta dela que ela faz. Repara, eu não respondi que o vice é irrelevante. O que eu disse é que é uma decisão política e não uma decisão eleitoral. Eu acho que quando o Lula convidou o Zé Alencar para fazer chapa com ele estava pensando politicamente. Porque se ele fizesse pesquisa naquela altura e perguntasse se tiver um empresário na chapa, você vota no Lula, a resposta ia ser, isso não vai mudar nada meu voto. Eu sei porque eu fiz essa pesquisa. O fato do Zé Alencar estar na chapa do Lula mudou a imagem da candidatura. Indiretamente, contribuiu certamente para a vitória. Daí a dizer, no entanto, que ter o Lula, ter o Zé Alencar, eu estou falando porque eu fiz essa pesquisa para a candidatura Lula em 2002. Nós testamos nomes de mulheres, testamos nomes de empresários, testamos nomes de políticos de outros partidos para fazer a chapa. Nenhum se destacava. Não é porque o Zé Alencar tinha 20 e fulano tinha 10 que a chapa foi montada assim. É porque foi feita uma avaliação política. É isso que eu disse. A consequência eleitoral foi muito adiante. Então, não é uma questão eleitoral, é mais uma questão política. Nós estamos ficando aqui com o tempo apertado. Vou fazer duas perguntas em uma, fazer uma síntese aqui de algumas outras perguntas. Primeiro, a Elza quer saber, de Aurélio Salles, qual profissional pode abrir um instituto de pesquisa no Brasil? E por que o TSE resolveu exigir a assinatura de um estatístico no registro de uma pesquisa? Ela quer saber sobre isso. Uma outra pergunta aqui, que é muito comum, em várias outras aqui, é com relação às eleições municipais. A dificuldade, o senhor já disse que é o pesadelo dos institutos, aí falando de vereadores piorou, mas tem uma preocupação aqui do Railson Dias, que é procurador do município de Grão-Mongol, com relação à pesquisa também na zona rural, porque muitos municípios têm uma zona rural grande e tem uma tendência a um ou outro candidato espalhado em ambas. Qual que é a sua avaliação com relação à zona rural e qualquer profissional pode abrir instituto de pesquisa? Não tem nenhuma restrição jurídica para abertura de empresa de pesquisa. Qualquer pessoa pode abrir, seja formado, não seja, seja estatístico, não seja. A exigência de um estatístico no corpo técnico do Instituto não é do TSE. Quem exige isso é a própria... Como é que chama isso? É o Conselho Nacional. É o Conselho. Qual que é o nome do Conselho Nacional? É o Conselho Nacional de Estatística, sei lá, se é esse o nome. É uma questão profissional e não uma questão relativa à legislação eleitoral. Então, na hora de você divulgar a pesquisa, é costume que o Conselho Estadual ou o Conselho Federal de Estatística cobre do Instituto o registro de um estatístico responsável.
mas o TSE não exige isso, a não ser que só se for uma coisa muito recente que eu desconheço. No nosso caso, nós temos há muitos anos, então eu não saberia dizer se há uma novidade, mas que eu saiba, não é, não. Não existe restrição para abrir instituto. Quanto à questão de zona rural em pesquisa de eleição municipal, em princípio, toda pesquisa de âmbito municipal deve refletir o universo do eleitorado em todas as suas dimensões. E essa dimensão de local de residência é fundamental. Num município que tenha 30% de eleitores residindo na sede e 70% em distritos ou na zona rural, certamente a pesquisa deveria ser assim. E nós temos alguns exemplos conhecidos aqui em torno de Belo Horizonte. O município de Ouro Preto é um exemplo desse. Tem, sei lá, 20 distritos, em alguns casos completamente diferentes da sede, e é impossível fazer pesquisa de voto para prefeito de Ouro Preto entrevistando só na sede. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até chegar à conclusão de quem vai ganhar na sede, mas não quer dizer que vai ganhar a eleição de prefeito. Então, a boa amostra de eleição municipal sempre, pelo menos em tese, deve ter também a correta distribuição de morador de zona urbana e de zona rural. Aqui, para encerrar a última pesquisa, a última pergunta, né? Está uma pesquisa qualitativa aqui, perguntando se o sistema iPad, né, que foi frisado aqui as novas tecnologias sendo utilizadas nas pesquisas, quais os grupos que se determina que devem participar? São pessoas da comunidade, pessoas de partido, estudantes? E também aqui, como identificar uma pesquisa tende a erro? O que o cliente deve se aceitar? Então, como identificar a pesquisa quando tende a erro? O que o cliente deve se aceitar? Bom, com relação à pesquisa qualitativa, o perfil do grupo, ou dos grupos que serão realizados, depende naturalmente dos objetivos da pesquisa. O que é comum é você fazer grupos que espelham a maioria do eleitorado. Por exemplo, pessoas entre 20 e 40 anos de idade, de ambos os gêneros, de classes normalmente média, baixa ou baixa, com algum tipo de informação política, é o que normalmente você mais faz, você mais usa como perfil de grupo de discussão. É claro que você pode fazer grupos segmentados. Por exemplo, nesse caso que o prefeito estava contando, de um problema na área de saúde, que você identifica que existe na pesquisa quantitativa, você identifica um problema em determinada região da cidade, problema agudo de saúde. Você vai fazer um grupo para tentar entender por quê. No caso, não precisava, porque ele já estava informado. Por isso, lembrando que pesquisa não é a única fonte de informação. Mas se você sabe que existe um problema de saúde, um problema de massa, de baixas, de insatisfação com a saúde naquela região da cidade, você vai chamar para participar desse grupo quem? Normalmente, mães, donas de casa, que são as responsáveis pelos cuidados de saúde na maior parte das famílias. Então, você vai levar essas mulheres para fazer um grupo só com elas, para entender por que elas estão se queixando do posto de saúde ou da assistência à saúde de maneira geral naquela região da cidade. Então, o perfil do grupo depende do tipo de pergunta que você está querendo fazer. A regra mais geral é você pegar os pedaços maiores do eleitorado e trazê-los para a pesquisa. Mas, em alguns casos, você tem que focar melhor o perfil. Quanto à questão do erro, o teste final de uma pesquisa eleitoral costuma ser o acerto. Mas você tem outros instrumentos ao longo da campanha. Uma pesquisa te diz que você deve insistir no seu discurso no tema da saúde pública. Você faz isso,
uma semana depois faz uma pesquisa, 15 dias depois, um mês depois faz, e você chega à conclusão que não está mudando nada. Talvez aquela pesquisa em que você se baseava não tivesse correta, mas não tem como saber antes. Não é possível dizer assim, não, essa pesquisa está errada. Você, no fundo, só sabe quando você é capaz de aferir a consequência. A pesquisa errada só vai ser identificada, lamentavelmente, você só vai ver isso mais na frente. Às vezes, quando você já não consegue fazer mais nada. Mas não tem outro jeito, não existe nenhuma garantia prévia, a não ser conhecer o fornecedor, saber o currículo, ver projetos que já foram feitos, ter um mínimo de informação na hora de escolher o fornecedor, porque depois que a pesquisa chegou, você só vai saber se ela estava certa ou errada na hora da consequência. Eu quero agradecer mais uma vez, Marcos. Nós vamos encerrar por aqui. Só quero dizer a todos que encaminharam as pesquisas, as perguntas, nós estamos com pesquisa na cabeça, todos que encaminharam as perguntas, mesmo que os colocarem e-mail, telefone para a gente retornar, nós vamos postar todas as respostas no portal da MM e aqueles que queiram acessar, né, posteriormente após o Congresso, terão essa possibilidade. Agradecer ao prefeito William, né, pela participação aqui nesse painel. Estou vendo ali o prefeito Fausto, que não faz pesquisa mais não, que já está em tantas eleições que ele disputou, que ele já está conhecendo os eleitores palmo a palmo. A primeira vez que eu participei de uma eleição que eu fiz a pesquisa, eu acompanhei em 3 períodos a possibilidade de vitória e acabei derrotado. Nós éramos 3 candidatos, a 30 dias da eleição eu teria 33% de intenção, o segundo colocado 30%, o terceiro 16%. O terceiro cresceu, o que ganhou com os 30%. Eu fiquei com 28% e o terceiro com 25%. Então, realmente é algo que a gente tem que levar em conta. Agradeço a cada um pela presença, mais uma vez agradecer ao Marcos Coimbra e dizer que a todos, tem as nossas palestras de hoje à tarde, vou passar aqui para o cerimonial fazer o encerramento e que continue aí nos prestigiando, participando conosco desse congresso. Muito obrigado a todos. Boa tarde.